Coletiva com o técnico Ricardo Catalá. A gente começa as perguntas agora com o Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Vamos lá, primeira pergunta. Catalá, eu quero fazer a primeira pergunta, que inclusive o nosso comentarista está comentando aqui. Qual foi a sua intenção quando você colocou os dois laterais ali no início do jogo? Você já fez isso em outras vezes no decorrer da partida, mas no início, qual era a sua intenção no colocar os dois laterais? Tanto o Lucas, o Mendes, como o Marques. A intenção era colocar um jogador que tinha velocidade e que tinha condição física de suportar um jogo todo. Vitor Leque é um jogador que hoje não consegue jogar mais do que 25 minutos. E o Jean, em torno de tudo que aconteceu no jogo do Figueirense, eu escolhi preservar a imagem dele para que a gente pudesse usar outro jogador. Nós não temos mais jogador de beirada no elenco e o Lucas é o que mais se aproxima pelas características. É um cara veloz, é um cara que tem ataque ao espaço. Então essa foi a intenção. E você, quando 3 mudanças que você fez, você naquele momento pensou em uma outra situação. O que seria? Qual seria a estratégia quando mudou 3, mas não desatou aquela dobrada pela direita que você usa? As trocas eram simples, as trocas foram trocas dos caras da posição pelos caras da posição. O Rodrigo, no último jogo, pediu para sair em função de uma lesão, não treinou a semana toda, só fez um teste ontem, e aí foi ontem que a gente soube que ele poderia jogar, ele não tinha condição de iniciar o jogo, e como eu disse, o Vitor Leque não tem condição hoje de jogar mais do que 25, 30 minutos, então eu tive que esperar um pouco mais para fazer essa troca dele, por isso que o Lucas seguiu no jogo. Você disse na entrevista coletiva passada que esse seria o pior jogo dos que estavam faltando. Por quê, Catalá? Porque é uma equipe muito organizada, a gente viu, uma equipe que sofre pouco gol, uma equipe que se vira bem defensivamente, uma equipe que chegou poucas vezes de forma contundente com perigo, mas foi competente nas oportunidades que criou. Mais uma vez a gente sofre gols com falhas bobas. E aí esse é o tipo de campeonato que não permite esse tipo de erro, porque você paga caro. Infelizmente você perdeu a sua invencibilidade hoje, mas já deu para observar, Catalá, que nos jogos as mudanças que você vem fazendo em alguns determinados jogos não tem rendendo. Por quê? Falta de peça de reposição? Qual é o teu pensamento a respeito disso aí? Eu acho que, assim, primeiro que a minha invencibilidade, isso pouco importa, né? A gente não está falando do Ricardo, a gente está falando do Remo, e eu acho a pergunta bem tendenciosa. Mas eu entendo que todas as vezes que a gente troca a equipe é tentando fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Então, o único jogador que podia jogar daquele lado foi colocado, que é o Álvaro, e o único jogador que podia jogar o período que jogou do outro lado foi o Vitor Leque, que entrou jogando o quanto ele aguenta de minutos. E o caso do Evandro, que entrou, qual a avaliação que você faz desse jogador que veio para o Clube do Remo e fez essa estreia? Acho que ele fez um bom jogo, um jogador que chegou na quarta-feira, né? Então um jogador que chegou agora, não tinha como sair jogando um jogo como esse, que a gente não conhece, é um jogador que a gente foi conhecer agora. Acho que ele entrou numa fogueira, porque era um jogo difícil, um jogo em que precisava mudar o placar, o resultado, e foi bem. Acho que defensivamente ainda precisa de alguns ajustes, mas para um cara que chegou há 3, 4 dias, eu acho que ele entregou um rendimento bom. Ele melhorou, ele deu profundidade, ele jogou bola na área, ele gerou volume pelo lado dele. Eu acho que ele fez uma boa partida. Você se ressentiu das peças que você não pôde contar por punição de cartões? Acho que a gente se ressente principalmente pelo Pedro Vitor, né, que é um cara que vem de alguma forma sendo decisivo. Então acho que ali ele fez diferença e fez falta. O Rodrigo também, apesar de não ser um beirada, é um cara que está adaptado jogando ali, que nos dá algumas variações. No segundo tempo ele colocou 2 bolas muito boas para que a gente pudesse finalizar com qualidade. Infelizmente a gente não soube aproveitar as oportunidades. Então acho que não ter todas as peças fez bastante diferença para que a gente tivesse um pouco mais de volume no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo não, né? A gente finalizou acho que 8 ou 9 no segundo tempo, adversário 2 ou 3, mas faltou para nós capricho, qualidade, competência para definir melhor a quantidade de oportunidades que nós criamos. Agora, uma semana para o clássico entre Remo e Paysandu. Como trabalhar a mente, né, dos jogadores, né? Muito se falou aí nas transmissões que talvez eles estivessem um pouco alterados, até discutindo dentro de campo. Como trabalhar a equipe aí para pegar o Paysandu na segunda-feira? A discussão dentro de campo tem que acontecer mesmo. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer o melhor, a gente se cobra pra caramba, eles se cobram, eles sabem o quanto o futebol
principalmente aqui no estado, é algo apaixonante e essa paixão eles também têm. Então, eu não vejo isso como um problema. Acho que se a gente fosse um time passivo e que não discutisse entre nós e que não quisesse de fato vencer, aí seria pior. E sobre o clássico, é o clássico. A gente sabe a importância do jogo, a gente vai se preparar a semana bem para que a gente possa fazer um jogo bom, equilibrado, que a gente seja mais competente nas oportunidades criadas e que a gente pare de conceder chances bobas para que o nosso adversário não aproveite. Você já fez uma avaliação, Catalá, com os seus assessores, com a sua comissão técnica? Por que o Remo está tendo um aproveitamento melhor fora de casa do que aqui dentro? Aqui dentro só uma vitória? Quer dizer, com você, né? No campeonato todo foi só essa vitória contra a equipe do Confiança, né? Honestamente, eu não sei dizer se o ambiente para eles é mais carregado, não sei se isso conta. Acho que conta um pouco, porque quando a gente joga fora de casa, os adversários saem mais para jogar também, e a gente encontra mais espaços e a gente consegue jogar um jogo um pouco com mais espaço, com mais conforto. Aqui o adversário vem mais fechado, concede poucas oportunidades, porque o adversário sabe que a gente historicamente é forte em casa, e aí o adversário, quando vem jogar aqui, se fecha muito, fica esperando uma condição de contra-ataque, como foi a última bola do jogo. Então acho que isso gera um pouco mais de dificuldade. Toda vez que o adversário estaciona um ônibus ali na frente, fica mais difícil de você entrar. Eu não quis, de maneira nenhuma, fazer uma pergunta tendenciosa, apenas esclarecedora para que você, que é o treinador, a gente que é o repórter, pergunta para você esclarecer para o ouvinte da Rádio Clube do Pará, o torcedor que está aí acreditando no teu trabalho, acreditando que você ainda vai subir com o Clube do Remo, classificar o Clube do Remo, porque há tempo para isso. É isso, há tempo para isso, a pontuação mostra isso, óbvio que nós não estamos felizes, nós estamos chateados, tristes, o resultado não era o que a gente desejava. Eu acho que a gente não fez um primeiro tempo bom, mas a gente fez um segundo tempo muito superior, não faltou entrega, dedicação, a gente criou muita oportunidade, a gente precisa ser mais competente nas oportunidades criadas, e se a gente fizer mais jogos, como os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, que a gente pressionou, foi agressivo, não deixou o adversário confortável, e o segundo tempo, se a gente conseguir casar essas duas coisas, a gente consegue construir mais vitórias do que empates e derrotas, e essas vitórias vão nos aproximar do objetivo de estar entre os 8. É isso, nosso objetivo não muda, fica mais difícil cada rodada que passa, óbvio que fica, a gente é consciente disso, mas a gente tem um compromisso enorme com a torcida, com o escudo, e a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa continuar subindo na tabela, como a gente vem fazendo desde a minha chegada, e se possível de 3 em 3, que é melhor para a gente conseguir atingir o objetivo da classificação. Só para encerrar, você acha que o Clube do Remo ele perdeu para ele mesmo quando estava no afoito de querer fazer o segundo gol da vitória, e de repente há um descuido? A gente sabe que no futebol isso pode acontecer. E uma outra pergunta, Catalá, para você encerrar aqui, se você vai pedir alguma outra peça ou você vai adaptar com esses que você tem aqui nesses 7 jogos que faltam para terminar a primeira fase? Na verdade, antes de eu vir, foi combinado que nós traríamos peças de um nível acima. O mercado é muito difícil, a gente não tem conseguido trazer essas peças. Eu pedi mais peças, o clube está tentando fazer isso, está se esforçando, fez proposta para muitos jogadores, mas realmente é muito difícil. A situação na tabela é um ponto, o calendário ser mais curto é um ponto. Quando você vai tentar tirar um jogador da Série B, ele tem contrato até o final de novembro, aqui o contrato é mais curto, porque o campeonato acaba antes. Então, para você conseguir trazer o dinheiro, você tem que subir, trazer o jogador, você tem que subir muito no dinheiro para compensar para ele, e aí também existe uma responsabilidade fiscal, financeira do clube, de ir até um ponto que é possível. Mas a gente espera mais jogadores, principalmente beiradas, jogadores de lado, para que a gente possa ter refresco, para a gente ter caras mais inteiros, que entrem nos jogos, seja de início ou durante, e consigam ajudar mais, porque ali é onde o jogo se decide. A bola bate muitas vezes ali do lado e está faltando para nós um pouquinho mais de contundência, um pouquinho mais de enfrentamento, um pouquinho mais de personalidade naquela região do campo, para que a gente consiga criar mais bolas de gol.